Economia. Você escuta toda hora esse termo, mas não tem ideia do real significado dele. Como a economia funciona de verdade? O que significam esses termos complicados que você escuta toda hora e não entende nada? Termos como taxa de juros, taxa Selic, inflação, IPCA. Esses termos estão em tudo no seu dia a dia. O aumento de preços no mercado, o aumento no seu aluguel, o valor da parcela do seu financiamento, em várias e várias coisas. Fica tranquilo que é hoje que você vai entender tudo isso. Eu me chamo André e esse é o canal Visão de Mundo. A economia é uma ciência social formada por vários indivíduos fazendo trocas de seus bens. Simples assim, cada indivíduo tem seus bens e suas necessidades. Então o que acontece o tempo todo são pessoas trocando seus bens umas com as outras. A economia é a forma em que ocorrem essas trocas. De maneira simples, economia é o estudo de como ocorrem as trocas de bens entre pessoas. Eu vou te apresentar todos os termos que você precisa saber sem enrolação. Se quer entender a economia, preste atenção em cada um dos conceitos que vou apresentar. Ao longo do vídeo, eu vou ligando um ao outro, da maneira mais simples possível, para ficar bem claro na sua cabeça até o final do vídeo. A primeira coisa que você precisa saber é o conceito de propriedade privada. Essa é a base da economia. Propriedade privada é ter direito exclusivo sobre algo escasso, ou seja, alguma coisa que tem uma quantidade finita. Tudo que você compra e tem direito exclusivo é sua propriedade privada. Um exemplo de propriedade privada é um carro que você comprou. Ele agora é seu e você detém os direitos sobre ele, decide como e quando quer usá-lo. Outro exemplo pode ser uma casa. Uma vez que você a compra, pode determinar como ela vai ser usada, quando e por quem. A propriedade privada serve para nos organizarmos enquanto sociedade. Se ela não existisse, como íamos delimitar quem detém o direito sobre qualquer coisa? Sem ela, tudo seria a base da força. Então, para uma sociedade justa, é necessário respeitar a ética de propriedade privada. Outro termo essencial para entender a economia é oferta e demanda. As pessoas usam seu tempo para criar algum produto ou prestar algum serviço, ou seja, trabalhar. Com isso, elas fazem dinheiro, que nada mais é do que um meio universal de troca. E esse dinheiro serve para trocar por produtos e serviços no dia a dia, pagando contas e comprando bens. E como é determinado o preço de cada produto e serviço no nosso dia a dia? Já parou para pensar nisso? E não é o vendedor que simplesmente escolhe o preço de um produto. É um pouco mais complexo do que isso. Os preços são determinados por oferta e demanda. Eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro. Com certeza você já ouviu a expressão "tá se achando a última Coca-Cola do deserto". Essa expressão quer dizer que a pessoa está se achando muito valiosa. E por que a última Coca-Cola do deserto é tão valiosa assim? Pensa comigo. 10 amigos se perdem e acabam no meio de um deserto. E após caminhar por horas, morrendo de sede, encontram um estabelecimento maluco no meio do deserto. E quando pedem algo para beber, o vendedor diz que a única coisa que tem é uma Coca-Cola. Apenas uma garrafa de Coca-Cola. E aí eu te pergunto, quanto vale essa única garrafa? 10 reais? 50 reais? 100 reais? Eu tenho certeza que os 10 matariam para comprar por qualquer preço que fosse. E por quê? Porque a oferta é baixa e a demanda é alta. Muitas pessoas querendo e apenas uma garrafa à venda. Isso que determina o preço de tudo. Essa balança entre a oferta e a demanda. Quantas pessoas querendo e quantos produtos à venda. Karl Marx dizia que o valor de um produto é determinado pelo tempo de trabalho para produzi-lo. Quanto mais tempo gasto na produção, maior o preço. E quanto menor o tempo gasto na produção, menor o preço. Mas como vimos no exemplo da Coca-Cola, isso é totalmente falso. O preço de uma coisa é determinada pela oferta e demanda. Não tem relação alguma com o tempo necessário para a produção. Outra prova disso é que o mesmo produto tem preços diferentes dependendo do lugar em que está. Compara o preço de uma mesma cerveja no mercado e na praia. Você sabe que é totalmente diferente. Com base na oferta e demanda, as pessoas fazem transações, que é a troca de um bem escasso por outro. Troca de dinheiro por produto, produto por dinheiro, dinheiro por serviço
serviço por dinheiro. E a soma das transações de uma mesma coisa se chama mercado, como o mercado de imóveis, mercado de automóveis, mercado da beleza e assim por diante. A soma de todos os mercados formam a economia. Se você buscar no Google o que é economia, você vai encontrar ciência que estuda os fenômenos relacionados com a obtenção e a utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar. Parece complexo, mas foque em obtenção e utilização dos recursos. Como se obtém recursos? Com transação. Então é exatamente o que eu já te expliquei. Lembre-se, a soma das transações formam o mercado e mercados formam a economia. Afinal, tudo isso se resumiu em trocas, em vários níveis. Economia no dia a dia. Você já entendeu o conceito, mas precisa entender como isso funciona no dia a dia, porque temos o Estado. Ele entra nessa relação de troca e influencia o processo. Tudo começa com a taxa de juros, a famosa taxa Selic. Ela influencia toda a economia dentro do país. Influencia nos preços da gasolina, dos carros, casas, aluguéis, tudo. Se você procurar a definição, vai encontrar: a Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Aí você me complicou. Já não sei o que é taxa Selic, aí você vem e fala de inflação. Me ajuda aí, né? A inflação é o aumento generalizado dos preços. Isso é o que vão te dizer. Mas na realidade, a inflação é o seu dinheiro valendo menos. Se a inflação estiver em 10%, quer dizer que perdeu 10% do seu poder de compra. Um exemplo: imagine que em janeiro, com R$10, você compra 10 ovos. E ao final do ano, você vê na televisão que a inflação do ano foi de 10%. Quer dizer que com R$10, agora você não consegue mais comprar os mesmos 10 ovos. Agora você só consegue comprar 9. Isso é a inflação na prática. Por isso, o dólar está cada vez mais alto em relação ao real, porque a inflação aqui no Brasil é muito maior do que a nos Estados Unidos. E por que o dinheiro desvalorizou? Como é gerada a inflação? Pensa que o real, a nossa moeda, também recebe o efeito da oferta e demanda, ou seja, ele valoriza ou desvaloriza, dependendo do interesse das pessoas em manter o seu dinheiro real. Um fato importante é que a imagem do nosso país mundialmente impacta na inflação. Quando temos escândalos de corrupção, presidente sendo investigado e uma zona no Congresso, isso passa insegurança para o mundo. E com medo de seu dinheiro perder valor, muitos deles compram dólar para se proteger. E com isso, o real perde cada vez mais o seu valor em relação ao dólar. Tem um número que mede essa inflação, que é o IPCA. Ele avalia vários mercados diferentes e o comportamento dos preços. Assim, ele mostra mês a mês o quanto o seu dinheiro sofreu de desvalorização. Ok, agora eu posso te explicar o que é a taxa Selic. Ela é a taxa mais importante da economia, porque é a base para várias outras coisas. Por exemplo, o rendimento que o seu dinheiro vai ter na conta está ligado a ela, porque basicamente os bancos usam essa taxa como base. Então você pode ver lá, 100% do CDI. Esse CDI é o espelho da taxa Selic. E a taxa Selic, ela é definida pelo Copom. Eu não vou te complicar falando sobre o Copom aqui, mas lembre-se, ele é quem define a taxa Selic. De 45 em 45 dias, acontece uma reunião para decidir o que vai acontecer com ela. Se sobe, se desce ou se mantém. Quando o governo diminui a taxa Selic, ele dá um incentivo para que as pessoas aumentem o consumo, gastem mais, peguem mais empréstimos, façam financiamentos, aumentem os gastos no cartão de crédito, porque bancos tradicionais acompanham a taxa Selic. Então, ao reduzi-la, os juros do cartão diminuem e fica mais barato para financiar alguma coisa. Por outro lado, as aplicações e investimentos rendem menos, criando um incentivo para as pessoas tirarem seu dinheiro da conta e utilizá-lo para empreender ou consumir, gerando movimento na economia. Já quando a taxa Selic sobe, é o oposto. É um incentivo às pessoas reduzirem o consumo, gastem menos, não peguem empréstimos, não financiem, porque os bancos acompanham a taxa Selic. Então os juros de empréstimo não valem mais a pena, financiamento não vale mais, juros de cartão ficam caríssimos.
e fica cada vez melhor deixar o dinheiro na conta, com um bom rendimento todos os meses. Pode até parecer que o governo é bonzinho, manipulando a taxa Selic para controlar a inflação, mas é o oposto. Ele só suga a economia e prejudica o curso natural. Pensa comigo, lá no início eu te expliquei oferta e demanda. Isso é uma balança natural, ela se desenvolve com as necessidades das pessoas. Quanto mais pessoas querendo comprar um carro, ou seja, o aumento da demanda, as empresas vão produzir mais. Quanto menor a quantidade de pessoas querendo comprar carros, ou seja, uma demanda menor, as empresas vão diminuir a produção. Agora o que o governo faz é mandar, como um ditador, qual é a taxa de juros que deve ser praticada. Então os juros não são determinados por oferta e demanda, ele é artificial. E isso está na mão de políticos. Até 2021, o presidente do Banco Central era indicado pelo presidente. Então, já viu tudo, né? Depois dizem que o presidente não manda em nada. Agora eu vou resumir para fixar todos os termos que eu apresentei. A taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Quer dizer que quando ela é alterada, influencia toda a economia, porque várias coisas têm ela como base. A inflação é o seu dinheiro desvalorizando, cada vez comprando menos coisas com a mesma quantidade de dinheiro. Oferta e demanda é a quantidade de produtos ofertados e pessoas interessadas em comprá-lo. A propriedade privada é basicamente você deter o direito exclusivo de posse sobre algo. Mas o mais importante aqui é, entenda que a economia é baseada em trocas, pessoas trocando seus bens entre si. Se você entender isso, você já entendeu 90% de como funciona a economia. Se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que você é um guerreiro. Tem meu respeito, porque eu sei que são muitos termos técnicos, mas esse tema é muito importante. Isso está acontecendo à sua volta o tempo todo, e você precisa entender e sair de conteúdos rasos e se aprofundar. Se você se interessa por economia, eu tenho certeza que você vai gostar do meu último vídeo, porque nesse vídeo eu te apresentei a farsa que é o aumento do salário mínimo. Então, se você quer entender por que aumentar o salário mínimo não é solução para ajudar os pobres, clica nesse vídeo agora.